Boa tarde, meu nome é Ana Regina Suzin, sou professora de História hoje do município de Caxias do Sul. Eu fiz o meu curso de História no período de 1994 até 1999. A nossa formatura foi em março de 2000. Hoje eu atuo como professora no município, mas não estou trabalhando na área de história no momento, estou como coordenadora pedagógica, que também trabalha com a prof de história, mas com a prof de matemática, de inglês, de língua portuguesa e também na área 1. Eu sou de Caxias do Sul, fiz o curso de história na faculdade, na Universidade de Caxias do Sul, numa época em que ela era repleta de alunos. A gente tinha que sair cedo para conseguir um lugar para estacionar, não era fácil. Eu costumava sair 15 para 7 e a aula começava às 7h30, que daí eu chegava e escolhia um lugar para estacionar, bem fácil de sair também, porque mais tarde era difícil para entrar, e aí pelas 10h30 começava o pessoal a sair. Quanto mais próximo tu tivesse da, da saída, mais fácil. Eu nunca usava o ônibus para ir, mas a gente dividia carona. Na época não tinha EAD, então a gente tinha que estar lá presencial. Era conforme as cadeiras que tu escolhesse, tu tinha que estar lá naquela noite, porque fazia uma chamada, porque tu tinha que participar. Então, no invernão era difícil, era de noite, o meu curso era todo de noite. Quando eu iniciei, ainda tinha umas cadeiras no turno da manhã, do curso antigo, e eu consegui fazer algumas ainda de manhã, que eu tinha folga de manhã. Depois, então, todas as outras cadeiras do meu curso foram à noite, eu pegava até 5 cadeiras, uma vez eu consegui pegar 7, 2 vespertino, me arrependi, porque tive que empurrar com a barriga, porque é muita coisa e não aproveitei da maneira como poderia ter aproveitado. Mas depois que tu começa, tu quer acabar de uma vez, quer terminar, quer logo trabalhar no assunto, e daí tu quer fazer o mais rápido possível. Eu escolhi o curso de História porque terminei o magistério e eu queria fazer uma faculdade. Aí o curso de História era um dos que eram mais em conta no momento e não tinha muitas opções. Eu tinha pensado em fazer odonto, mas não tinha aqui em Caxias. Então, peguei história, fiz história, comecei história e me apaixonei pelo curso. Me apaixonei, mudou completamente a minha visão de mundo, abriu horizontes, abre a cabeça da gente, a gente começa a pensar e repensar as coisas, toda como tu aprendeu e como é aquela história factual, da artefato que tu aprendia na escola, e agora aqui, ali na faculdade, tu vai mais a fundo, aquela história crítica, tu vai pesquisando, descobrindo. Foi muito gratificante, muito bom mesmo, eu adorei e adoro até hoje, que eu não estou trabalhando com os alunos, mas eu vivo pesquisando, lendo sobre história, porque é uma coisa que me agrada muito, me fez gostar muito da história. Tinha dias que a gente cansava, que era de noite, tinha filho pequeno e queria ficar em casa e tava aquela neblina. Não, tinha que ir, o tempo passava igual, se tu não fosse mais, tu ia desistir, e era verdade. A gente tinha que ir e fazer os estágios
e seguir adiante, aquelas turmas boas, aquelas gurias que eu até hoje somos amigas de fazer os trabalhos juntas. A gente tinha que pesquisar na biblioteca, não tinha o computador. Tinha os computadores lá no cantinho, raramente se usava, nem se sabia usar. Então a pesquisa era lá nos livros mesmo. Não tinha computação para a gente pegar os assuntos e levar para a sala de aula, como era necessário. O curso transforma bastante a gente, porque ele abre horizontes, te faz pensar, te faz ter mais opções de opinar, de te ajuda a falar melhor, a entender mais do assunto e perceber que a gente não sabe tudo. A gente tem que ir pesquisando, se atualizando, porque a história acontece diariamente. Ela está sendo mudada hoje, amanhã acontece alguma coisa, ela já mudou, aquele livro já está obsoleto, mas a história antiga a gente está sempre estudando e descobrindo ainda coisas que antes a gente não sabia. É muito gratificante ser historiador. As lembranças boas que eu tenho é que a turma, eu peguei várias turmas, porque, como eu disse, eu fiz algumas disciplinas antigas que eu conheci profs, amigas minhas que até hoje e que não se formaram comigo, mas porque já eram do curso antigo, então a gente se conhece, a gente se dá bem e sai até hoje, toma um cafezinho juntas e fizemos novos amigos. Nesse meu curso mesmo, que foi aquele que eu completei em 99. Tinha muitas coisas legais, tinha um grupo muito especial. A nossa Eu me lembro muito do convite da formatura que a gente fez para a nossa paraninfa, a professora Helenita, que foi dada a ideia da gente fazer tipo uma convocação para ela, como se fosse da Inquisição. Então, esse vídeo tá no vídeo da minha formatura, só que ele é videocassete. Eu não consegui passar ele para DVD, então eu não tenho mais como acessar, mas ele está guardadinho aqui. Um dia eu vou conseguir passar ele para DVD para mim assistir de novo. Então o pessoal foi atrás de roupas de frades franciscanos, aqueles com capuz. Me parece que até na época foi pedido para uma turma, um grupo que tocava, o grupo Frei Tuck, que tocava na Mosteiro. Não sei se foi com eles, foi dada essa ideia. Mas é tipo a roupa dos padres capuchinhos. E aí, então, depois da aula, o grupo foi na uma floresta que tinha na frente da biblioteca, tinha mais floresta lá, e, e convidaram ela para participar, para esperar ali um pouquinho, e eles vieram lá de baixo, no sentido do centro lá de convivência, com luzes, com velas, de cabeça baixa, no capuz, chegando para ela e convocando ela para ser a nossa paraninha. Me lembro muito bem que ela ficou toda assim, sem jeito, e ela disse: Bom, sendo assim, não tem muito o que fazer. E ela foi nossa paraninfa e foi muito, muito legal aquele convite que foi feito para ela. E até hoje eu me lembro daquilo como se fosse hoje mesmo. A gente fazia várias cadeiras e tinha grupos que entravam a cada semestre, grupos diferentes. A gente tinha aquele nosso grupo, daí chegavam outros querendo mudar o mundo, querendo fazer pergunta para o professor 10 minutos antes de sair, e a gente ficava bravo. E faz parte. E também eu me lembro muito das nossas pesquisas dentro da UX também, sobre o curso de História que a gente foi
no Arquivo Morto, e lá encontramos nome de muitas profs, muita gente que a gente já conhecia, que tinha feito história muito antes de nós. Professor que me marcou no curso foram vários, mas eu gostei muito e utilizei muito a forma dele dar aula quando eu trabalhava com os meus alunos, foi o professor Juventino Dalbon. Ele começava sempre a aula com uma história da mitologia. Ele trabalhava com nós história antiga. Então ele começava a aula com um conto da mitologia e aquilo chamava a nossa atenção, era muito, muito bom, muito legal. A gente fez até teatro naquelas aulas, grego, romano, foi muito gratificante. Me lembro também da Helenita, que dava a história da América, enchia o quadro assim todinho e depois ela começava a explicar. Me lembro da Maria Beatriz Pinheiro Machado, que era história medieval, também assunto bem interessante para mim, que gostava. Roberto Raduns, que dava história contemporânea. Muitos professores que até hoje, se eu vejo aí, eu dou um abraço, porque eles me levaram assim para um mundo bem diferente, que eu gostei demais. A gente fazia pouca festa de confraternização porque não se tinha tempo, se trabalhava de dia e estudava de noite. Mas as festas maiores foram feitas assim naquela época do ensaio da formatura. Aí a gente ia atrás de jantares, de almoço para juntar dinheiro e se reunia para ensaiar também. E foi bem bonito, bem bacana mesmo. Curso de história e a importância do historiador, para mim, assim, o historiador é peça fundamental em todo tipo de cultura. Ele reitera e preserva os tesouros do passado, interpreta a história, aprofunda o conhecimento do presente. Um povo sem história e sem um historiador é um povo sem memória. Se a gente não sabe o que aconteceu anteriormente, não tem como a gente entender o nosso presente e alterar o futuro para isso não acontecer de novo. Porque muita gente não sabe o que aconteceu e agora fica pedindo o retorno da ditadura militar. Tenho certeza que se não tivesse faltado essa aula, o pensamento seria diferente. Acredito que seja isso. Gostei muito do convite para participar. Eu estou mandando também umas fotos da formatura. E se vocês souberem de alguém que saiba transformar VHS em CD, eu quero passar a minha formatura, a filmagem da minha formatura, pelo menos CD para mim ter guardado no computador. Certo? Muito obrigada. Contem comigo se precisar.